Olá, nono ano, tudo bom com vocês, pessoal? Vamos aqui dar continuidade às nossas aulas de história, aulas virtuais ainda, né, gente? Pedindo a Deus esse mundo voltar ao normal para a gente voltar às nossas aulas presenciais, tudo normal, né? O tema hoje é a Revolução Russa, certo? A Rússia é um país, gente, comunista, certo? Socialista, né? Que adotou as ideias de Karl Marx, de Frederick Engels, em 1917, com a Revolução Russa. Foi por conta dessa revolução, foi por conta dessa guerra civil, né? Que deu início à Revolução Russa, que a Rússia saiu da guerra, da Primeira Guerra Mundial. A Rússia estava envolvida na guerra e ela teve que sair para poder conter a guerra. Gente, a Rússia é um país com 17 quilômetros quadrados, né, de extensão, é o maior país em extensão do mundo. Tem 140 milhões de habitantes no censo de 2017. Né? É um país gigantesco, certo? Rico, muito rico, gasta muito dinheiro com armamentos. É um país que tem uma economia muito forte em relação a muitos outros países do mundo, né? E nem se compara, né, com a Rússia de 1880, 1870, logo do início, né, no final do século XIX, logo no início que a Rússia começou a dar os primeiros passos para o processo de industrialização. Nós temos aqui um país de contrastes e conflitos. Né? Do século XVI ao século XX, mais especificamente até a Revolução Russa, 1917, a Rússia foi uma monarquia absolutista governada por um czar, a autoridade mais importante do império. Era um país, gente, baseado naquele sistema feudal, uma sociedade quase 100% rural, as pessoas viviam praticamente da agricultura. E à medida que o tempo foi passando, no século XX, né, esse país começou a se industrializar. Né? Começou esse processo de industrialização com o governo Alexandre II. Né? Ele, ele deu início a um programa de reformas, né, reformas que trouxe bastante transformações na indústria. Ele aboliu a questão da servidão, né, distribuiu terras para os pequenos produtores, né, incentivou a atividade industrial, fundou bancos, melhorou o ensino e reorganizou o exército. Então essas reformas foram fundamentais para dar o primeiro passo do processo de industrialização na Rússia. Né? Mas mesmo assim a Rússia ainda continuou muito pesada ainda nessa questão da agricultura. Ainda era um país, aproximadamente 80% das pessoas viviam no campo, 80% da economia baseada na agricultura. Né? No início da implantação das fábricas, né, quando o governo começou a incentivar a, a implantação de fábricas, trabalho assalariado, começou a gerar-se um problema, gente. Um problema de cargas horárias de trabalho muito grandes, né? De 12 a 16 horas de trabalho, salários muito baixos, a exploração por parte do empresário, né, do dono da fábrica, aquelas pessoas que trabalhavam as fábricas, era muito grande. As pessoas ganhavam muito pouco, não tinha direito à greve, não tinha salário fixo, trabalhava de domingo a domingo. E organização sindical nem se falava, né? E também direitos trabalhistas, isso não existia, certo? Gente, dando continuidade aqui, outro tema muito importante foi esse Domingo Sangrento, né? E a Revolução de 1905. O que foi isso? Gente, no final de 1914, a Rússia tinha tido uma guerra por conta de territórios, né? Entre o Japão, mas a Rússia saiu derrotada, né? O exército russo saiu muito derrotado e mergulhou numa crise financeira muito grande e, consequentemente, as pessoas é que passam a crise maior, né? Porque os ricos eles continuam vivendo, se alimentando bem, comendo do bom e do melhor, enquanto isso os pobres eles pagam o preço da crise, né? E que foi o que aconteceu, né? Em 1905, os operários se juntaram, fizeram uma passeata nas ruas da capital São Petersburgo, né? Foram até o czar Nicolau II apresentar um documento a ele que pedia
melhores salários, melhores condições de vida, direito à greve e tal, né? Direitos trabalhistas, algumas coisas que na Inglaterra e vários outros países da Europa já existia. Só que o governo reprimiu, gente. Ele deu uma repressão muito grande, muita gente morreu, centenas de pessoas foram mortas. A guarda imperial ela era muito violenta, né? E isso fez com que as pessoas sofressem mais ainda por essa questão da opressão, né, vinda por parte do czar, né, do imperador supremo. Né. E esse dia foi um dia de domingo. Né, esse dia foi conhecido como Domingo Sangrento, onde aconteceu essa manifestação e o governo ele fez toda essa repressão com as pessoas. O acontecimento, gente, ele gerou assim o que a gente chama de Revolução de 1905. Por quê? Porque depois de ter feito toda essa represália, toda essa repressão aos manifestantes, o governo russo ele resolveu fazer algumas concessões, né? Que a primeira foi a instalação de um parlamento e a permissão da criação do Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido ele já tinha sido fundado desde 1898, só que ele vivia na clandestinidade, né? Aí o governo russo deu a oportunidade dele se tornar um partido legítimo e cobrar dos seus representantes que eles iam eleger. Agora, a partir daí, eles começaram a eleger em uma assembleias para fazer parte do parlamento russo, pessoas que tinham o dever de defender as ideias dessas pessoas que fizeram essa manifestação, né? Essas organizações, né, ficaram conhecidas como sovietes, que teriam um papel fundamental na história posterior da Rússia, certo? Dá pausa aqui e olhar aqui o próximo tema. Gente, dando continuidade aqui ao tema, né? Um tema aqui que eu achei muito interessante foi esse aqui. A Rússia na Primeira Guerra, né? Gente, assim, uma guerra, financiar uma guerra é uma coisa muito cara, certo? É uma coisa que no momento, no presente, ela vai ser muito cara, o governo vai ter que desembolsar muito dinheiro para poder arcar com a despesa, com insumos para a guerra, né? Bala, no caso, armas, comida para os soldados, fardamento, né? Roupa de proteção, e combustível para os transportes, e muita coisa, né? E isso vai gerar um esvaziamento nos cofres públicos. E a outra consequência, gente, é a consequência futura, né? Que isso depois vai ter que ser retirado do bolso do trabalhador, do bolso das pessoas mais pobres, para poder repor aos cofres públicos, né? Que foi justamente o que a Rússia fez. E a Rússia, mesmo assim, gente, continuando na guerra, ela na crise, né? E continuou na guerra. E a população começou a se organizar, né, em fevereiro de 1917, o povo russo, a população mais baixa, começou a se organizar para fazer uma revolta, né? Assim, gente, um dos motivos, só voltando aqui, um dos motivos da Rússia ter entrado na guerra não foi assim bem para ficar do lado da Inglaterra, para defender os interesses da França, não, foi para defender o seu próprio interesse, né? A Rússia, gente, ela queria um acesso ao mar Mediterrâneo. E esse acesso ao mar Mediterrâneo se dava pela Sérvia, né? Se a Sérvia conseguisse fazer o seu projeto, que era o pan-eslavismo, né, fazer um território só, gigante ali para os eslavos que viviam espalhados por toda a Europa, que abrangia ali a Bósnia e Herzegovina, a Bulgária, se eu não me engano, a Hungria, aquela região ali, se ele conseguisse e tivesse a amizade, o apoio da Rússia, seria muito bom para a Rússia, que no caso a Sérvia já estava tendo o apoio da Rússia, né? Eles tinham uma amizade muito forte, né? Então a Rússia queria manter essa saída para o mar Mediterrâneo para poder comercializar os seus produtos com o restante da Europa, né? Por isso que ela entrou na guerra. Então, como o país estava mergulhando na crise, houve uma rebelião do povo, né? O povo todo com fome, sem emprego, sem abastecimento de água, de nada, né? Aquelas pessoas do campo também que viviam passando fome, necessidade de todas as formas, se juntaram em uma greve geral, em uma revolução geral, né? Liderada por homens do Partido Socialista Revolucionário, que era o soviético. Eles pressionaram o parlamento a nomear um novo governo para poder dar continuidade ao progresso do país, né? Só que o cara que ficou no governo provisório, né, que foi Alexander Kerensky,
né, ele foi conquistando pouco a pouco o poder até se tornar o primeiro-ministro, mas apesar do rei, do czar Nicolau II ter pedido as contas, ter abdicado do poder, né, por conta da pressão, e o Alexander, esse Alexander Kerensky, ter assumido o poder de primeiro-ministro, ele não resolveu o problema da população, né? Ele não saiu da guerra, né, cara? O país continuou na guerra. Aí gerou-se outro problema, né? Outro problema de que agora tinha que sair da guerra. Tinha que sair da guerra. Então, os bolcheviques, um grupo de revolucionários, que era outro grupo, aqui mais atrás um pouco, tem a definição, né, de bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques significa maioria, mencheviques minoria, né? Esses bolcheviques eles queriam uma revolução na Rússia pela base da violência, né? E os mencheviques eram um povo mais calmo, queria mais na base da conversa, né? Mas os dois adotavam ideias socialistas, ideias comunistas de Karl Marx, entendeu? Aí, tropas russas com os baionetas marcham para a frente oriental. Isso aqui era os gastos, né? Os gastos exorbitantes para poder manter o país na guerra, uma guerra praticamente sem sentido, né? Olha aqui, gente, a Revolução Russa, né? A Revolução Russa ela vai começar, essa revolução ela vai dar início em fevereiro, quando nessa época o país ainda estava na guerra. Tinha algumas pessoas que eram perseguidas, os integrantes do partido, as lideranças do partido bolchevique, estavam exilados na Sibéria, presos, né? Por exemplo, Vladimir Lenin e Leon Trotsky eram pessoas muito importantes nesse partido. Eles foram libertos, né? Vieram para a Rússia, vieram diretamente para a capital, e lá se juntaram com o povo para começar. Lenin escreveu logo as teses de abril, né, que impulsionava o povo a depor o governo provisório, que era Alexander Kerensky, né. Eles conseguiram botar ele para fora, né. Quando esse grupo aqui bolchevique assume o poder, gente, eles já assinam um documento tirando a Rússia efetivamente da guerra. Já tira a Rússia efetivamente da guerra. E como diz aqui o texto, a perda foi muito grande, né? O prejuízo foi muito grande. Da Rússia perdeu a Polônia, a Finlândia, a Bessarabia, a Letônia, a Estônia, a Ucrânia, a Moldávia, a Lituânia. Foram territórios perdidos pela Rússia, né? E depois disso, esse governo bolchevique, eles começaram a estatalizar bancos, estatalizar indústria, várias coisas. Confiscou as terras da Igreja Católica e passou a também expropriar os direitos da burguesia de possuir bens, né? Então muitos burgueses, nobres, membros da igreja começaram a fazer revolução, tal, que foi, no caso, uma guerra civil muito grande. Sim, gente, pois bem. E a guerra civil e o comunismo de guerra, né? Continuando aqui. Gente, nessa época da Revolução Russa, no auge mesmo da Revolução Russa, ela vai entrar no ápice, vamos dizer assim, em 1918. Né? É quando se forma o Exército Branco, formado pela aquela aristocracia, aqueles burgueses apoiados aqueles caras que eram do lado do czar, né, do imperador, tal, esse povo mais rico. E o outro exército era o Exército Vermelho, que era formado pelos bolcheviques, liderado por Trotsky. Né? Inclusive esse Exército Branco, que era o exército que lutava contra os revolucionários e queria que a Rússia voltasse a ser a Rússia monárquica, né? Eles também tinham apoio estrangeiro, né? De países como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e a Rússia. Gente, no final, quem vai ganhar, ter a vitória é o Exército Vermelho. Não pelo fato do Exército Vermelho ser muito poderoso, ser bem mais poderoso do que o Exército Branco. Porque o Exército Branco até tinha a ajuda da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né? No caso da França, do Japão, dos Estados Unidos. Mas acredita-se, alguns historiadores falam, né, que foi feito um acordo entre os Estados Unidos e a Inglaterra para deixar para lá, né, porque o país já tinha entrado numa guerra, eles tinham ficado na guerra até esse ano aí, que foi o ano que terminou a Primeira Guerra Mundial, 1918, aí dá continuidade numa guerra, interferindo numa guerra civil de um país. Era uma coisa sem sentido, né? Aí eles deixaram para lá. Diante de todas essas dificuldades, essa coisa que gerou todo esse problema dessa guerra civil, Lenin, que era um dos caras que estava na frente, ele estabeleceu o comunismo de guerra. O que é o comunismo de guerra?
Foi um programa que definiu o confisco das colheitas do campo para abastecer os soldados e a população urbana. Então o governo deixava de receber isso como um imposto e tal, e isso passava a ser um alimento gerado para alimentar aquele povo que estava na cidade, passando fome, e o povo também que estava na guerra. A Guerra Civil, gente, ela só vai terminar somente em 1921, com a vitória do Exército Vermelho. Né? E a Rússia vai entrar numa crise, mergulhar numa crise, sabe, muito forte, certo? E vai receber doações de países como a Inglaterra, os Estados Unidos, vai receber ajuda, né, ajuda financeira. Pois é, gente. Aí, aqui, a nova política econômica. O que foi essa nova política econômica? Foi depois da finalização da Guerra Civil, né? Eles criaram uma situação econômica diferente, né? Passaram a a implantar uma espécie de capitalismo. Não é bem o capitalismo, mas dá uma certa liberdade aos comerciantes a vender o seu produto livremente, né? É, essas medidas urgentes adotadas foram chamadas nova política econômica, é conhecida como NEP, né? As medidas fundamentais foram a formação de cooperativas nacionais, a autorização de pequenas e médias empresas privadas funcionarem e a permissão para os camponeses venderem seus produtos de forma livre. A ideia do NEP era desenvolver aspectos capitalistas que evitassem a falência total, mas isso não foi o suficiente. Né? Isso não foi o suficiente para impedir que a Rússia entrasse em crise. Novamente, em 1926, ela vai dar continuidade nessa crise, vai sofrer uma baixa muito grande, mas só vai ter um salto econômico, vai ter uma melhoria econômica com os planos quinquenais a partir de 1930, né? Sabendo que os países de 1929, por exemplo, os europeus e os americanos aqui, né, que tiveram aquela crise em 1929, foi o crack da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, que afetou praticamente o mundo inteiro. A Rússia já estava praticamente recuperada e estava vivendo um momento de crescimento nunca alcançados na época, né? Agora a gente vai aqui para uma atividade, né, gente? Eu vou ver aqui qual é a atividade que a gente vai fazer e eu vou lançar lá no grupo para vocês copiarem e responderem, certo, gente? Então, beleza, valeu.